caro amigo, caro amiga, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e sou responsável por essa plataforma. Você vai assistir uma explanação sobre o uso de medicações inalatórias. As medicações inalatórias são usadas principalmente para pacientes que têm asma, tanto na crise de asma como no tratamento profilático da crise, em pacientes que têm DPOC, aquela doença relacionada ao uso crônico do cigarro, e em algumas outras doenças agudas também. Essas medicações são importantes porque elas têm viabilidade apenas pulmonar. Então, quando a gente usa essa medicação por via inalatória, ela atinge apenas os pulmões e evita-se dessa maneira efeitos colaterais em outros órgãos. Vamos iniciar a nossa explanação então. Existem dois tipos básicos de medicações inalatórias. A primeira delas é a medicação em aerossol, que são as chamadas bombinhas. Mas aqui vamos utilizar o termo correto, que é o aerossol. Ele funciona da seguinte maneira. Nós abrimos a tampa, apertamos nessa porção superior e ele vai disparar um jato de gás. A outra medicação que nós podemos usar são as medicações em pó. Vamos iniciar pelas medicações inalatórias do tipo aerossol. Existem duas maneiras de se utilizar o aerossol. A primeira forma de se utilizar a medicação em aerossol é direto na boca. Essa medicação via direto na boca precisa ser feita com a técnica correta para que se tenha uma adequada eficácia da medicação. Então, como é que deve ser feita essa técnica? A primeira coisa que deve-se fazer é exalar o gás, o ar do pulmão, assoprar todo o ar do pulmão, depois colocar a medicação na boca, apertar nessa parte superior para disparar o gás e fazer uma inspiração. Após essa inspiração, há necessidade de fazer uma pausa respiratória durante 10 segundos. Vou fazer aqui a demonstração para você ver como funciona e qual a técnica adequada. Primeira coisa, exala o ar. Coloca-se na boca, aperta e depois faz a inspiração. Depois da inspiração, é necessário fazer essa pausa de 10 segundos, porque se você não fizer essa pausa, a medicação vai ser toda exalada novamente e ela não vai chegar no pulmão, que é o objetivo dessa técnica inalatória. A segunda maneira e a mais adequada de se utilizar os aerossóis é com este aparelho chamado espaçador. Ele é uma garrafa oca, tem um espaço atrás para ser colocada a medicação, do outro lado tem a máscara para ser colocada no rosto do paciente. Então, ela é mais simples do que fazer direto na boca. Agita-se a medicação, coloca-se na parte de trás do espaçador, coloca no rosto do paciente e aperta, no caso, uma vez apenas. Deve-se colocar no rosto do paciente antes de disparar o gás. Então, colocou no rosto do paciente, disparou o gás e espera-se de 10 a 20 segundos. Sugiro que espera-se em torno de 15 segundos, que fica entre 10 e 20 segundos. É o tempo que o paciente vai respirar entre 4 e 6 vezes. Então tem essas duas opções. Ou espera 15 segundos, ou faz a contagem das respirações do paciente entre 4 e 6 vezes. A minha sugestão é que deve-se fazer a respiração 6 vezes para uma melhor inalação da medicação. Vou mostrar esse procedimento em um paciente. Então, fazendo aqui a demonstração do uso do espaçador, com o meu assessor aqui para assuntos aleatórios, coloca-se, encaixa a medicação na parte de trás do espaçador, coloca no rosto do paciente, pressiona para emitir o jato, e deixa o paciente respirar 6 vezes para poder fazer toda a inalação da medicação que está no espaçador. Muito bem.
E como deve ser feita a limpeza do espaçador? Essa limpeza deve ser feita uma vez por semana. Então é importante que você faça sempre no mesmo dia da semana. Por exemplo, todo domingo ou todo sábado, para você evitar que esqueça. Primeira coisa a fazer na limpeza é retirar todas as partes do espaçador, né, para que você separe as peças do espaçador. Nessa situação, você vai encontrar uma válvula. Essa válvula é de muita importância para o funcionamento do espaçador, porque ele vai evitar o fluxo de ar volte da respiração do paciente. Então ela é uma válvula bem delicada, varia assim de cada espaçador de um para outro, mas ela é bem delicada, mas você deve ter cuidado e deve colocar ela de volta, que ela tem uma função primordial. Muito bem, em relação à limpeza, a primeira coisa a fazer é desmontar. Segunda coisa, fazer uma limpeza rápida na torneira, em uma água corrente. E a última coisa, e a mais importante, deve-se pegar um recipiente, de preferência o próprio recipiente que guarde o espaçador, colocar 1 litro de água dentro do recipiente e 5 gotas de detergente neutro, aquele detergente de lavar prato. Então você vai colocar todas as peças dentro do recipiente e deixar essas peças entre 30 minutos e 1 hora. Após 30 minutos ou 1 hora, essas peças devem ser retiradas e devem ser colocadas em um ambiente para deixar enxaguar sozinho. Não há necessidade de se passar o pano para enxaguar as peças. Isso é importante principalmente para o corpo do espaçador, onde não se deve passar pano na parte interna para evitar que as cargas eletrostáticas dos gases da medicação elas fixem na parede e não cheguem no pulmão do paciente. Mais uma coisa, esse espaçador ele deve ser sempre guardado dentro de uma caixa, depois de montar tudo ele, deve ser guardado dentro de uma caixa com uma tampa para evitar sujeira e contaminação e assim por diante. Lembrar que o espaçador ele é de uso individual. Se 2 pessoas na mesma casa precisarem de medicações inalatórias, deve ter um espaçador para cada pessoa. Os espaçadores têm algumas vantagens em relação ao uso da medicação do aerossol diretamente na boca. Primeiro, ele pode ser usado em qualquer idade, de criança de 0 anos, recém-nascido, até idosos. Os idosos usam bastante espaçadores. Por quê? Porque não há necessidade de uma técnica para se administrar a medicação. A medicação pode ser administrada só com a respiração normal do paciente. Essa é uma grande vantagem. A outra grande vantagem é que nós temos uma deposição pulmonar muito melhor com o uso do espaçador do que com o uso da medicação. Os trabalhos de pesquisa mostraram que a deposição pulmonar com o espaçador foi de 21%, enquanto a via oral foi de 9%. E que a deposição da medicação na orofaringe com o uso via oral foi de 81% e com o uso do espaçador foi apenas 16%. Então nós temos uma eficácia muito maior usando o aerossol com o espaçador do que direto na boca. Uma outra maneira de se usar a medicação com o espaçador é retirando a máscara. Geralmente utilizamos dessa maneira em crianças maiores ou até em adultos. Qual é a vantagem disso daqui? Ela melhora em 50% a quantidade de medicação que vai para o pulmão, porque ela evita com a máscara que haja deposição nasal da medicação. Vamos fazer também uma demonstração de como é feita essa medicação através da boquilha, que é essa região do espaçador, no caso sem a máscara. E a segunda maneira de utilizar o espaçador é diretamente na boquilha, lembrando que tem a vantagem de aumentar em 50% a deposição pulmonar em relação ao uso com a máscara, porque evita-se o uso nasal da medicação. Então, colocou, apertou e ele também fechou o nariz
E ele também vai respirar 6 vezes para fazer toda a inalação da medicação que está dentro do espaçador. Muito bem, dessa maneira utilizamos facilmente a medicação inalatória e os resultados são muito bons desde que se use corretamente todas essas medicações. Duas informações ainda importantes sobre o espaçador. Existem espaçadores de tamanhos diferentes para idades diferentes. Então, aquelas crianças pequenas têm um espaçador com uma máscara menor, para aqueles adultos ou crianças maiores, espaçador com uma máscara maior. Existem também espaçadores com material diferente. Mas o que importa é que se use o espaçador para esses pacientes. Uma outra informação importante é que deve-se aplicar uma pressão por vez quando se utiliza a medicação. Por vezes, o paciente vai necessitar de usar 4 pressões, apertar 4 vezes. Não se deve fazer as 4 vezes seguidas. Entre uma pressão e outra, deve-se ter um intervalo que é variado aí de 15, 20 segundos até 1 minuto. Isso o seu médico vai explicar como deve ser feita, como deve ser administrada a medicação para cada paciente e a necessidade de cada paciente. Algumas medicações já podem vir com o espaçador na sua constituição. Esse daqui, por exemplo, é um tipo de espaçador que já vem com a medicação e ele é um espaçador bucal. Então, você vai colocar na boca do paciente, como se coloca um espaçador normal, e fazer o disparo do gás dentro do espaçador. Então, ele vai utilizar da mesma maneira que nós utilizamos o espaçador com a boquilha. O segundo tipo de medicações inalatórias são as medicações para administração em pó. E aí vamos encontrar no mercado vários tipos de dispositivos para inalação. Eu vou explicar alguns deles aqui. O primeiro deles é a cápsula. A cápsula ela já vem com um comprimidozinho. Esse comprimido vem no seu interior a dose correta da medicação e ele tem um pozinho dentro do comprimido. O paciente deve inalar essa medicação. Como ela deve ser feita? Eu vou explicar aqui nesse dispositivo. Ele é um dispositivo que tem um recipiente para receber a cápsula e tem um botão no lado em que, quando nós apertamos, ele tem umas agulhas para furar o comprimido. Então, colocamos a cápsula no recipiente, fechamos o dispositivo e depois deve ser apertado esse botão justamente para furar a cápsula através daquelas agulhas que foram mostradas. Muito bem, e agora a parte mais importante, que é a técnica inalatória. É uma técnica muito parecida com o aerossol utilizado diretamente na boca. Como é que ela deve ser feita? Primeira fase, expirar o ar do pulmão, como se diz no popular, secar o pulmão. Depois colocar a medicação na boca, fazer uma inalação profunda e depois fazer uma pausa respiratória durante 10 segundos. Essa técnica ela é fundamental para a eficácia da medicação. Se a técnica não for feita da maneira correta, a medicação não vai ser eficaz, é como se não estivesse usando a medicação. Então eu vou fazer essa demonstração aqui de como funciona. Então, exala, repetindo, exala o ar, inspira, prende a respiração durante 10 segundos. Então vamos lá. Exalou, colocou a boca. E depois respira normalmente. Por que isso é importante? Porque se o paciente fizer a medicação toda vai sair pelo nariz, ela não chegou ao pulmão. Então essa pausa na respiração, que se chama apneia, de 10 segundos, ela é fundamental para a medicação chegar no pulmão. Devemos lembrar que depois de utilizar a medicação, deve-se fazer um bochecho, um gargarejo, ou escovar os dentes
após o uso, porque fica uma determinada medicação na boca que não interessa para nós e pode ter alguns efeitos colaterais na região da boca. Então, deve ser feita, eu sugiro a escovação de dentes, que é mais simples, você já aproveita, já faz. Normalmente essa medicação utilizamos 2 vezes ao dia, pela manhã e noite, então essa escovação de dentes já é a natural mesmo, e vamos evitar esses efeitos colaterais bucais, que são um dos poucos efeitos colaterais das medicações inalatórias. Esse daqui é um outro dispositivo, também utilizando cápsula, a diferença só é que ele abre aqui do lado, ele tem um recipiente aqui para se colocar a cápsula, então é colocada a cápsula aqui, e você vai, ao invés de ele não tem nenhum botão, mas ele aperta para furar a cápsula, então ele utiliza, mas enfim é a mesma maneira, e lembrar que a técnica também é a mesma, independente da maneira que o comprimido seja colocado. Um outro dispositivo também de medicação em pó chama-se esse aqui, que é o Turbo Healer. Ele tem uma diferença em relação à cápsula, porque a cápsula, ao você terminar de usar a medicação, você vai abrir, vai retirar a cápsula e vai ver que você utilizou a medicação, porque o pozinho não vai estar mais lá. Nesse outro dispositivo, que é o Turbo Healer, a dose já vai estar pronta aqui dentro. Você não vai visualizar, o paciente não vai visualizar a dose. Como é que ele vai ser utilizado? Vai girar essa base e quando der o estalo, a dose está pronta. E vai se utilizar com a mesma técnica. Exala, inala a medicação e faz a pausa de 10 segundos. Para poder a medicação chegar no pulmão. E aí, guarda-se a medicação. Ela é de uma maneira mais simples, porém, há necessidade que o paciente tenha consciência de que ele utilizou a medicação. Não vai ficar repetindo aqui essa dose, fazendo várias vezes para ver se você utilizou. A medicação já tem um sistema aqui dentro e que ela vai fazer, a dose já está pronta para você utilizar. E um terceiro dispositivo também é o Discos, da mesma maneira que o Turbo Healer, que mostramos anteriormente. Ele vai ter a medicação pronta por um sistema interno. Também é uma medicação em pó. A diferença aqui, você vai girar essa alavanca, e aí ele vai dar um estalo, a dose vai estar pronta e vai se utilizar da mesma maneira, fazendo seca o pulmão, exala o ar do pulmão, inspira, prende a respiração durante 10 segundos. Repito mais uma vez, essa pausa respiratória é fundamental para o pó com a medicação chegar no pulmão. Senão ela vai ser exalada novamente para o meio externo e a eficácia vai ficar comprometida do uso da medicação. Existem outros dispositivos em pó, esses são alguns que nós explicamos, são os mais utilizados. De uma maneira geral, todas as medicações em pó, elas exigem a mesma técnica inalatória. E chegamos ao fim da nossa explanação sobre o uso de medicações inalatórias. Espero que você tenha gostado, espero que as informações lhe tenham sido úteis. Se você gostou, pode indicar a outros pacientes e a outras pessoas também para assistirem essa mesma aula. Na nossa plataforma, nós encontramos outras aulas para não profissionais de saúde, para pacientes que queiram conhecer mais sobre algumas doenças. Encontramos também aulas para profissionais de saúde e encontramos alguns cursos também destinados para profissionais de saúde. Nos vemos na próxima.